Meus irmãos, boa noite. Pela graça e misericórdia do Senhor, nós estamos aqui para desfrutar desse tempo, para também compartilharmos da palavra do Senhor. Eu quero, nesse primeiro momento, falar com vocês a respeito de um assunto, algo que há algum tempo falou ao meu coração, tem me ajudado e eu quero repartir com vocês nessa reunião tão importante. Eu quero encorajar os irmãos, os jovens, a continuidade dessa reunião. Muitas vezes, talvez a gente olhe assim, mas parece que somos poucos, né? Mas é importante perseverar, irmãos, é importante continuar. E eu quero encorajar vocês à continuidade. Eu me lembro em alguns momentos, morando em Santarém do Pará, nós tínhamos reunião dos jovens todo sábado à noite. Todo sábado. E aquilo era algo maravilhoso, porque era possível ver a disposição, o ânimo daquela juventude para poder servir ao Senhor. E hoje muitos continuam servindo ao Senhor, alguns estão como missionários na obra do Senhor. Eu e minha esposa, por graça e misericórdia de Deus, servindo também na obra missionária, mas vale a pena. Então eu queria encorajar vocês a dar continuidade e poder servir através desse ministério que é esse tempo de domingo, esse ministério dos irmãos, as reuniões do esforço cristão. Eu quero olhar com vocês esse tema, queridos irmãos, no primeiro livro dos Reis. Eu quero olhar no capítulo 19. Nós vamos conversar um pouco, mais uma vez, a respeito da vida de Elias. E eu trago como tema para vocês, hoje à noite, quando desistir parece ser a melhor saída. Quando desistir parece ser a melhor saída. E nós temos encontrado muitos que estão desistindo, ou alguns já aí estão para desistir, porque eles entendem que esta seja a melhor saída. Vamos desistir, vamos parar. Vocês vão lembrar que Elias, ele vivenciou algumas situações. Ele, como estrangeiro, ele mostrou-se solidário com uma pobre viúva. Lembram daquele episódio? À beira da morte, quando aquela mulher estava com falta de alimentos. Isso está lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, de 8 a 24. A sua participação também, a participação de Elias no reinado de Acabe, que era rei de Israel. Inclusive, Acabe foi um dos piores reis de Israel. E ele teve uma participação relevante ali. A participação de Elias no reinado de Acabe foi uma participação muito efetiva, porque foi ele quem declarou como porta-voz divino que haveria um tempo de profunda escassez. Já leram isso também no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Como também ele orou ao Senhor para que houvesse chuva. Estão recordando desse episódio que Elias ora também para que pudesse haver chuva? Agora, nesse interim, ele enfrentou 450 profetas de Baal. No primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 22, está esse relato ali. E ele visualiza e experimenta aquele momento glorioso em seu ministério, porque sobre ele, meus irmãos, estava a mão do Senhor. A mão do Senhor sobre a vida de Elias foi visível e também favorável. É o que nós temos no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Mas Elias, quando soube que estava sendo procurado, porque agora uma mulher se levanta contra ele, ele temeu o que poderia lhe acontecer, e ele então começa a fazer o percurso da desistência.
esse que teve um ministério tão glorioso, esse que enfrentou 450 profetas de Baal, esse que pôde ajudar uma viúva que estava carente de alimentos, esse que orou a Deus para que pudesse chover, e Deus responde à oração dele. Agora este homem, sob ameaça, começa a fazer o percurso da desistência. Vamos olhar os primeiros 3 versos aí do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1 a 3, quando diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ele está sendo ameaçado, dá para vocês perceberem? E a mulher está declarando aqui: eu vou matar você. O que aconteceu com os profetas agora vai acontecer contigo. E olha o que diz o verso 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar o quê? Para salvar sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Meus irmãos, quando desistir parece ser a melhor saída, o percurso da desistência é fortalecido pelo medo que paralisa nossas intenções e ações. Elias está com medo agora? O que vocês acham? Sim, ele está com medo, mas alguém pode dizer: irmão Jairo, mas o medo nos ajuda? Em alguns momentos sim, mas o medo aqui é aquele medo que paralisa as nossas ações. É aquele medo que causa em nós tamanho espanto, pavor, que retém a nossa capacidade de pensar, de agir, de fazer o que é correto. Meus irmãos, ele teve medo quando soube das intenções de Jezabel. E quem era Jezabel? Jezabel era a esposa de Acabe. Seu espírito agora, o espírito de ele é tomado pela vontade de desaparecer. Ele quer desaparecer. As ameaças que ele ouviu foram suficientes, meus irmãos, para suprir aquele espírito de revitalização, avanço, confiança e dependência do Senhor. Dá para vocês perceberem o que está acontecendo com Elias aqui? O medo descontrolado lhe tirou a percepção da grandeza e do mover divino. O medo descontrolado lhe tirou a percepção da grandeza e do mover divino. Meus irmãos, o medo tem sido responsável pela desistência que muitos têm afirmado ser a melhor saída. O medo constrangeu, o medo dominou o coração, a mente de Elias, que preferiu olhar para as circunstâncias do que para Deus. Ele está esquecendo que Deus estava com ele. Ele está esquecendo daquele que supriu as suas necessidades. Ele está esquecendo daquele que lhe fortaleceu para enfrentar os 450 profetas. E agora, o medo faz com que Elias fuja. Deixe aquele ambiente. Queridos irmãos, o medo faz com que valorizemos mais nossas vidas do que o projeto divino. Olhem isso atentamente no verso 3. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 3 diz: temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida. Ele quer salvar a sua vida. O medo faz com que valorizemos mais nossas vidas do que o projeto divino.
E quem já leu aquele texto onde o apóstolo Paulo diz que ele em nada considera a sua vida preciosa para si mesmo. Lembram desse verso? Ele estava pronto para morrer, para entregar a sua própria vida. Mas aqui não é o caso. Elias faz diferente. Irmãos, o medo pode nos tirar do percurso que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Tome muito cuidado hoje à noite. O medo contribui para o isolamento, irmãos. Quando o momento requer de nós parceria, convívio, consolidação de relacionamentos, busca por alguém que nos ouça, ore conosco, nos ajude a aprumar a vida, família e ministério. Eu creio que nesse momento era isso que faltava para Elias, mas sabe o que ele faz? O medo leva a desistir. Queridos irmãos, a solidão, escute isso, não é um bom remédio para quem está deprimido. Gente precisa de Deus, mas gente também precisa de quem? De gente. Observem isso atentamente hoje à noite. O medo, irmãos, nos faz fugir quando o momento requer de nós confiança, coragem e dependência divina. Ao longo desses 2 anos, nós encontramos muitos irmãos com medo. E muitos estavam com medo de morrer. Aqui também foi semelhante. E por causa disso, nossas ações foram paralisadas. O medo, ele continua fazendo vítimas que, desprovidas da alegria, confiança, convívio, conhecimento e dependência do eterno, preferem seguir para um tempo em que, se não for cuidado, pode até se pedir para tirar a própria vida. E é isso que acontece com Elias, porque ele também pede para que isso ocorra com ele. Senhor, não vale a pena viver. Não vale a pena estar aqui mais. Então eu queria que vocês atentassem para isso hoje à noite. Em primeiro lugar, o percurso da desistência é fortalecido pelo medo que paralisa nossas intenções e ações. Entendamos bem isso, irmãos. Estou falando daquele medo que paralisa nossas ações. Porque o medo também ele pode atuar como algo preventivo, não é isso? O medo de determinada coisa não me faz chegar mais próximo daquilo. Por exemplo, nós ouvimos constantemente, você tem medo de altura? A pessoa, opa, eu tenho. E eu particularmente tenho receio. Eu tenho um certo receio. Nós que já sofremos um naufrágio em 2006, a partir daquele momento, ficamos com muito receio em algumas viagens, como família. E isso nos leva a tomar mais cuidado. Você precisa tomar cuidado. Mas tem pessoas que hoje não conseguem fazer determinadas coisas, por quê? Porque o medo os levou, os travou. Tem gente que não consegue fazer certas viagens, porque logo lembra do que aconteceu no passado e por causa disso eu não faço. Então, esse medo aqui que nós estamos falando é o medo que paralisa nossas ações. Foi o medo que paralisou as ações de Elias. Entendido isso, meus irmãos? Ok? Segundo lugar, o percurso da desistência é fortalecido pelo espírito de autocomiseração. Olha o que diz o versículo 4, vamos olhar aí na Bíblia, por favor, verso 4 agora. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio, se assentou debaixo de um zimbro
e pediu para si a morte. Olha isso aí. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Queridos irmãos, a autocomiseração é um dos sentimentos mais destrutivos vivenciados pelo ser humano nos dias de hoje, ao lado da culpa e da ira. E o que é esse espírito de autocomiseração? Quando nós usamos nossa mente para ter pena de nós mesmos. É aquela autopiedade, é sentir dó de si mesmo. Coitado de mim. Só eu que estou aqui. Só eu que fiquei. Ele olha para si e alimenta esse espírito. E isso faz o quê? Desistir. O percurso da desistência é fortalecido por esse espírito de autocomiseração. Meus irmãos, a autopiedade é um estado psicológico que uma pessoa pode desenvolver em situações adversas nas quais sente-se injustiçada, passando a sentir-se vítima, buscando chamar a atenção dos outros para lhe confortar. E tem pessoas que vivem assim. Veja que é um sentimento que busca chamar a atenção do outro para lhe confortar a alma. Sem querer, você age assim também. Coitado de mim, e você vive dessa maneira para que outro venha, para te consolar, para te ajudar. E era isso que estava acontecendo com Elias. Esse foi o problema do profeta Elias. Meus irmãos, sentir compaixão pelos outros é um predicado de amor. Mas ao sentirmos dó de nós mesmos, nós nos tornamos egocêntricos. Nós amamos somente a nós mesmos e não os outros, como é dito no segundo grande mandamento que Jesus nos ensina e que devemos vigiar quando ele diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Uma pessoa, irmãos, com esse espírito de autocomiseração, ela olha apenas para o que perdeu. Ela sente dó e piedade de si mesmo. E nós vamos encontrar isso muitas vezes, Elias dizendo assim: só eu fiquei, Senhor, só eu. E muitas vezes é assim na vida da igreja: só eu que venho, só eu que estou aqui, só eu que presto atenção, só eu que estou na frente. Será que ninguém tem pena de mim? Já viram isso? Era assim que Elias estava se sentindo. A pessoa vítima da autocomiseração, ela adota para si um padrão de vida de coitado. Coitado de mim. Então isso aqui também, meus irmãos, pode nos levar a desistir com facilidade. O percurso da desistência é fortalecido pelo espírito de autocomiseração. Em terceiro lugar, o percurso da desistência é fortalecido pela falta de percepção de que Deus está agindo, suprindo e investindo. Vamos ler o texto a partir do versículo 5, então, olha aí atentamente na sua Bíblia, por favor. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida,
caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Pergunta: quem supre essa comida para Elias? Deus. Ele não estava conseguindo perceber isso. Deus está provendo o que ele precisa, usando anjos que estão a serviço do Senhor, até mesmo para falar com Elias e para dizer para ele: Elias, você precisa comer, meu filho. Em alguns momentos a gente precisa ter um tempo de privação, alimentar, diante de algum propósito estabelecido, mas nós precisamos nos alimentar. Nosso corpo carece de alimentação. Elias tinha um percurso a fazer. Era um percurso sobremodo longo. A viagem ainda não terminou. Você precisa se alimentar. Meus irmãos, a vida não terminou. Nós ainda não chegamos no final do percurso da nossa história. Nós precisamos nos lembrar disso. Porque o percurso da desistência é fortalecido pela falta de percepção de que Deus está agindo, suprindo e investindo. Nós não podemos perder essa percepção. Eu sei que foram 2 anos difíceis de pandemia, mas Deus continuou agindo. Não nos faltou o que precisávamos. E Ele ainda preservou a nossa vida e tem preservado até o dia de hoje. O investimento divino foi capaz de usar anjos que serviram Elias quando o esgotamento físico e emocional se apoderou dele. E o flertar agora com a desistência lhe conseguem tirar a percepção do cuidado, amor e intervenção divina. Elias está assim esgotado fisicamente, emocionalmente, e ele começou a flertar então com essa vontade de desistir, a ponto dele dizer: Senhor, tira minha vida. Por isso que o Senhor vai usar um anjo para dizer para ele: Elias, você precisa comer. Irmãos, não perca essa percepção, por favor, que nós possamos ter todos os dias a percepção de que Deus está agindo, Deus está suprindo e Deus está investindo. Não perca isso. Pois não. Começa a olhar para dentro de nós mesmos e buscar soluções por nossas forças, que é o que aconteceu com ele. E a gente vai se entristecendo porque vê a dificuldade. Isso. Mas aí logo alguém fala, ou a gente faz uma oração e volta à consciência que Deus está agindo, suprindo, investindo. A pessoa torna a ficar firme novamente. É isso mesmo, isso mesmo. Por isso que nós precisamos, irmãos, um exercício para todos nós é lembrar diariamente dos feitos do Senhor. Por isso que nós temos as Escrituras, por isso que não podemos ficar sem ela, por isso que nós precisamos ler todos os dias, todos os dias. Por isso que nós precisamos parar para ler a palavra, ler os devocionais, refletir acerca daquilo que recebemos muitas vezes. E pode ser, irmãos, que isso não esteja acontecendo conosco. Este é um exercício que carecemos todos os dias. Perceber que na história Deus está agindo, Deus está suprindo e Deus está investindo.
O fato de nós estarmos aqui hoje à noite é investimento divino. Pessoas investiram na minha vida e investiram na sua, não foi? O tempo que elas gastaram para conversar conosco, para nos convidar. As pessoas que oram por nós, elas estão investindo na nossa vida. Deus está usando a vida delas. No dia agora do professor, eu enviei uma mensagem para os meus professores no seminário e eles ficaram muito contentes com aquela mensagem. Eu tenho procurado cultivar essa prática todos os anos e também com os nossos amigos, professores de escola, os que já estão aposentados também. Mas eu gosto de trazer à memória porque são homens e mulheres que investiram em nós. E da mesma forma na vida da igreja. Elias agora está deixando de perceber isso. Muito bom, irmão, sua participação. Em quinto lugar, o percurso da desistência é fortalecido pelo sentimento de estar sozinho na peleja. Olha o que temos agora no versículo 10. Olha aí atentamente na sua Bíblia. Versículo 10, então. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Olha o final do verso. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Ok? Agora vejam o verso 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Pergunta: Elias estava sozinho? Não. Quantos tinham? 7.000. E ele está alimentando o sentimento de que ele está sozinho. E é assim que muitas vezes nós nos sentimos. É assim que muitas vezes nós ficamos. Meus irmãos, Elias estava equivocado, porque o Senhor tem preservado muitos que não se curvaram a Baal e nem o beijaram. Quando você olha no capítulo 18 do livro de 1 Reis, no versículo 3, verso 5, eu quero mostrar isso para vocês. Volte aí um pouquinho, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Vejam aí o verso 3 até o versículo 5, por favor. Olhem aí atentamente. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Uma observação aqui, quem era esse homem? Era um homem que temia a Deus. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou quantos aí, irmãos? 100 profetas. E de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Olha o que está acontecendo. Verso 5. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Era um tempo de escassez, um tempo difícil, mas este homem, Obadias, que temia Deus, sabe o que ele faz? Vai ajudar 100 profetas. Vai suprir a necessidade deles, vai dar um lugar para eles ficarem. Eles foram repartidos de 50 em 50 em 2 cavernas. Fiquem aí. Eu vou trazer alimento para vocês. Eu vou cuidar da vida de vocês, porque agora eles estavam sob ameaça de extermínio. Meus irmãos, que privilégio servir os profetas do Senhor. Escute isso. Que honra tê-los conosco. Que prazer poder recebê-los e alimentá-los.
Hoje, quando eu terminei a mensagem lá na Cidade Nova, estava pregando hoje de manhã, foi muito interessante. Um irmão logo veio lá de trás e disse assim: irmão Jairo, certamente o senhor já deve ter um lugar para almoçar, um compromisso de almoço, mas se porventura não tiver, nós já podemos sair daqui. Eu quero levar vocês para almoçar. Eu disse para ele: querido irmão, muito obrigado. Vai ficar para a próxima. Temos sim, nós vamos almoçar com os nossos irmãos. Mas aquilo chamou a minha atenção. E logo vieram outros irmãos que se achegaram e disseram: irmão Jairo, por que o senhor não fica uma semana aqui conosco? Irmão Jairo, por que o senhor não fica mais tempo aqui com a gente? E não foi fácil sair de lá hoje de manhã. Mas eu estou contando isso para vocês porque nós temos encontrado muitos Obadias nos dias de hoje. Homens e mulheres que estão cuidando dos servos do Senhor, que entendem que cuidar das suas vidas, alimentá-los, vesti-los, suprir a sua necessidade, é uma dádiva da parte de Deus. E agora Elias precisava entender, irmãos, que ele não estava sozinho. Irmãos, você não está sozinho. Eu me lembro, alguns anos atrás, em Santarém, dias difíceis para nós na igreja lá, eu começava a pensar: eu estou sozinho aqui nesse embate. Não. Daqui a pouco eu descubro que tinha outros irmãos orando pela minha vida e passando por circunstâncias semelhantes. Queridos irmãos, vamos relembrar disso. O percurso da desistência é fortalecido pelo sentimento de estar sozinho na peleja. Vocês não estão sozinhos na peleja. Ok? Então Deus agora usa algumas pessoas, e aqui esse testemunho foi compartilhado para reafirmar o compromisso do Senhor, que garante que ainda que sejamos esquecidos, escute isso, por familiares, amigos e irmãos, jamais seremos esquecidos por Ele, ou jamais seguiremos sozinhos este percurso. Ele sempre concederá os meios necessários para que continuemos o percurso muito bem acompanhados. Queridos irmãos, que a síndrome de Elias não se apodere da sua vida hoje à noite, ao pensar que só restou você aqui nessa igreja. Todo mundo foi embora, só restou a gente. Nós éramos tantos jovens no esforço cristão e agora só restou a gente. Tem muita gente comprometida por aí, irmãos. Em muitos lugares. Você não está sozinho, não. Não desista porque você está sozinho. Quinto lugar, o percurso da desistência é fortalecido quando deixamos de estar perante o Senhor, de ouvir a sua doce e poderosa voz. Vamos olhar para o versículo 11, então, voltando aqui lá do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 11, quando vai nos dizer: disse-lhe Deus, sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cisto tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, observe o verso 15, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael,
rei sobre a Síria. Meus irmãos, alguns fenômenos ocorrem aqui nesse texto, e esses fenômenos foram indicações da presença de Deus também lá no Monte Sinai. Mas Deus não se revelou a Elias através desses fenômenos, terremoto, fortes ventos. O Senhor respondeu a Elias de maneira inesperada. Deus estava presente no quase silêncio. As circunstâncias haviam tirado do profeta a capacidade de ouvir a voz suave do Senhor, naquele tempo suave, calmo. E foi ali que Deus falou então com ele. Queridos irmãos, observem para isso. O percurso da desistência é fortalecido quando deixamos de estar perante o Senhor, de ouvir a sua doce e poderosa voz. E eu queria encorajar vocês hoje à noite a pararmos, para ouvirmos com atenção o que Deus tem a nos dizer. E Ele tem muito a nos dizer. E Ele fala conosco através da sua palavra. Caminhando para o final, queridos irmãos, para refletir e decidir com vocês, eu queria deixar algumas perguntas. Primeiro, o que Elias estava ganhando com a desistência? O que vocês acham? O que ele estava ganhando com a desistência? Nada de útil. O que mais? Alguém mais? O que estava fortalecendo nele? O que crescia nele? Que sentimento crescia nele com essa vontade de desistir? Medo. Solidão. Fortalecimento de um medo que o paralisava, aquele espírito de autocomiseração, espírito que lhe abatia e o tornava carente de pessoas. Ele estava esquecendo das maravilhas e feitos poderosos do Senhor. Ele estava até mesmo com vontade de morrer, não é isso que a gente leu? E é isso que ele pede: Senhor, tira minha vida. Irmãos, o que a gente ganha? O que a gente ganha quando a gente desiste? Nada. Perdemos mais. Sim, irmão. Sempre tocar uma mesa para conversar hoje em casa, mas muito prazeroso, né? Mas parece que quando nós estamos a conversar sobre a parte negativa, parece que ela se sobressai mais ainda. É muito bom essa conversa com o Senhor nosso Deus, com os irmãos, as experiências. Mas parece que a parte negativa, aqui que floresce a nossa vida, e me parece que não tem fim. Isso. E vai contagiando, e no meio de despertar os irmãos, desencoraja os irmãos, isso. E fica estagnado dentro. Foi essa pandemia que aconteceu. E irmãos, se via como uma exposição. O Elias, o José, o Daniel, fraquejou. Essa medo da morte, nem fala como mas o medo mesmo, já falou dentro de nós. Porque nunca passamos por isso, né? Isso. Passar, aí eu fiquei lembrando de Daniel, os amigos deles lá. Quando jogava os três na fornalha, né? Isso. Eles teve medo ou disposição? Não, vou até o final, pode jogar. Quer dizer, aí que está. Quanto mais perto, cada vez mais perto, estamos do Senhor, na oração, estudo da palavra, na comunhão com os irmãos, isso. A nossa vida é o quê? Subir, fortalece. Mas quanto mais longe nós estamos da comunhão com o Senhor, da comunhão com os irmãos e da oração, nossa vida vai naufragando e acaba. Isso. Obrigado, irmão.
Muito interessante o que disse nosso irmão Jorge com respeito aos amigos de Daniel. Será que eles não tiveram medo? Tiveram. Mas o que estava na mente, no coração deles? O temor. Confiança em Deus. Foi isso que você falou? Confiança. Temor a Deus. Eles até dizem, olha, Nabucodonosor, se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser, mas nós não vamos nos curvar. Porque nós entendemos que não se deve fazer isso. Não se deve abrir mão. É a convicção que tenho no meu coração de que eu confio plenamente em Deus. Eu não vou desonrá-lo. Aconteça o que aconteça comigo. Aconteça o que aconteça com o meu corpo. Eu não vou desonrar. Pode falar, Jorge. Quer ver? Vamos. Isso. Então, meus irmãos, o que Elias estava ganhando aqui com a desistência? O que a gente ganha com a desistência? A segunda pergunta que eu quero deixar com vocês: o que se ganha quando se permanece no percurso, mas no percurso da fidelidade? Elias estava desistindo do percurso da missão que lhe foi confiado? Estava. Mas o que a gente vai ganhar se a gente permanecer no percurso? A gente vai ganhar vitalidade, a gente vai ganhar força, como disse o nosso irmão Jorge. Pessoas estão enfraquecidas hoje porque é num ambiente como esse que nós somos fortalecidos. É num ambiente de pequenos grupos, de reunião de lares, de oração, de conversa, de adoração a Deus, que nós somos fortalecidos. Vitalidade, força, pois o Senhor que continua conosco e prover todos os recursos para chegarmos ao final do percurso, lembrando que jamais estaremos sozinhos. Temos muitos irmãos fazendo o mesmo percurso, meus irmãos. O mesmo. Então eu queria hoje à noite deixar essa palavra com vocês. Deixar essas duas perguntas finais aí com vocês. O que se ganha quando se permanece no percurso? Se você estava ensaiando uma desistência, talvez do esforço cristão, talvez da casa de oração, talvez do relacionamento, não faça isso. Elias ensaiou a desistência, foge com medo, vai se abrigar numa caverna, começa a passar por privações, porque ele agora está tomado pelo pavor, mas Deus o visita. Deus vai falar com ele. E Deus vai encorajá-lo e fazer com que ele lembre que ele não está sozinho no percurso. Deus havia preservado muitos, centenas. Só um irmão, Obadias, tinha preservado a vida de 100, não é isso? 100 profetas. E ele guarda 50 em cada caverna e alimenta aquelas pessoas. Irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que não venhamos desistir. Pelo contrário, sejamos encorajados a prosseguir para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Amém? Amém.